O fruto proibido. Muita gente não consegue entender ainda como que funcionou a Gênesis, o que ela quer dizer. O que a Gênesis de fato quis falar para o ser humano quando Moisés falou aquilo. Primeiro você tem que entender sobre as leis herméticas. Você também tem que lembrar de Moisés, que ele veio do Egito. Praticamente ele cresceu, com a rainha de Faraó e também foi um dos filhos do rei Faraó. Então ele conheceu todo o conhecimento dos melhores, dos maiores da antiguidade. Os maiores que conheciam do mundo holístico, que conheciam com toda a sabedoria, eram os egípcios do reino antigo. Então eles tinham todo o conteúdo, toda a história envolta. Então o conhecimento era muito abundante naquela época pelos egípcios. Então a partir daí você já começa a entender o que o Gênesis queria dizer. Não é simplesmente o sentido literal quando Deus criou tudo, naquele basicão que você interpretou. Na verdade, quando Deus criou tudo, ele fala ali, o fruto proibido, quer dizer o seu conhecimento, o seu acesso. Eu fiz um breve texto aqui para vocês, para que vocês possam interpretar o que de fato queria dizer ali. Vamos lá. Quando você acessa o proibido, você passa a cometer o pecado. O pecado é a transgressão da lei. Lembra das leis que eu falei para vocês, as 11 leis do universo? Lá vai falar sobre a lei do pecado, a lei do perdão, tudo mais. O nosso eu carnal, que é o nosso subconsciente, que é o feminino, que quer dizer Eva, até então, naquele momento, quando Deus criou o homem e a mulher, eles não possuíam sexo. Lembra que os anjos, os seres dos céus, eles não têm sexo? Então o que aconteceu foi o seguinte: Deus fez um par para cada animal naquele período, Porém o homem e a mulher, ele fez como um protótipo dele para o jardim, ou seja, a proteção divina, Então o nosso eu carnal despertou a curiosidade. Satanás é quem? Satanás é a sedução, é o desejo, são as vontades. Então você é seduzido por isso, todo momento, em todas as circunstâncias da sua vida. Então o seu eu feminino, que é o seu lado consciente, o que vai fazer? Ele vai sempre te levar para esse caminho do conhecimento. Então o fruto proibido foi o sexo. Por isso que na Bíblia vai falar bem claro que o homem foi punido com o trabalho, porque a partir dali ele ia pagar pelo próprio preço do pecado. Porque quando você transgride a lei, você é responsável pelos seus atos. Quando você está na proteção divina, você está no jardim do Éden, ou seja, Deus está te protegendo. A partir do momento que você assume suas responsabilidades, então o que aconteceu? Ela ficou curiosa, ela falou, vamos saber no que vai dar isso aqui? Foi lá e aconteceu o sexo. A partir do sexo, nada melhor do que sexo do que os próprios egípcios, eles dominaram. Se você vê todos os hieróglifos, tudo que está escrito ali, você vai ver sexo para tudo que é lado. Então o que aconteceu? A Eva acessou isso, então eles passaram a descobrir. A partir daí, quando Deus passou no jardim e viu que eles cometeram esse pecado, que foi descobrir o sexo, que aconteceu tudo isso. Aí depois vai continuar a Gênesis. Então eu fiz esse vídeo para vocês, pessoal, porque sempre que o subconsciente, que a mente inconsciente, ela quer entrar na curiosidade, se despertar, muitas vezes você vai transgredir a lei. Ou seja, então Adão, que é o inconsciente, ele vai aceitar o que a mente subconsciente colocou.